nos ajudando, amém? Todos acharam? Diga glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo 23 e versículo 26, que diz assim no título: a crucificação. E quando iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu. Olha só, um certo, então não sabia quem era ele, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão de povos e de mulheres, a qual batiam no peito e os lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorais antes por vós mesma e por vossos filhos. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus. Eu quero juntar a sua atenção aqui, subordinado ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mediante a leitura desta palavra, Deus, Ele brada ao meu coração ao tema dessa mensagem, que é a mancha de sangue e o cordeiro. Se você acredita neste culto, se você precisa de uma resposta de Deus, se você acredita nessa palavra, você vai repetir comigo no contar de 3: a mancha de sangue e o cordeiro. Vamos lá? 1, 2, 3. A mancha de sangue e o cordeiro. Meu Deus, que lindo. De novo, para nós envergonhar o inferno. Vamos lá? A mancha de sangue e o cordeiro. Glória a Deus. Quando se falamos do cordeiro no Antigo Testamento, relembramos nós da Páscoa. Quando se falamos da Páscoa, falamos de que ao capítulo 12 do livro de Êxodo, o povo hebreus, eles se comemoravam uma Páscoa. E o que se comemorava uma Páscoa? Eles comemoravam a libertação dos escravos dentro do Egito para a terra prometida. E Deus, Ele vai dar uma ordem nas leis do Antigo Testamento, dizendo assim que todas as vezes que comemorasse, lembrasse que Deus libertou o povo do Egito. E como que o povo, eles comemoravam essa Páscoa? Eles reuniam a família, eles preparavam uma mesa, eles colocavam 12 taças sobre a mesa. Essas taças representavam as 12 tribos de Israel. Eles colocavam ervas amargas, eles colocavam vinho e colocavam também pão sem fermento cevado. E aí eles reuniam a família e comemoravam uma Páscoa. Mas aí tinha alguém que ainda ia mais adiante. O que eles faziam? Após essa comemoração dentro de casa, eles então pegavam um cordeiro. Que cordeiro é esse? Esse cordeiro era com menos de 1 ano de vida. E eles cuidavam desse cordeiro com a melhor alimentação. Então eles iam até o templo, eles iam de roupa branca para oferecer o sacrifício e o holocausto a Deus. E na porta do templo havia assim 2 soldados. Quantos soldados? 2 soldados. Por quê? Porque se tivesse a mancha ou a roupa suja, eles não deixavam entrar. Pastor Gabriel, mas era tão severo assim? Sim. Por quê? Porque se alguém não tomasse o cuidado de oferecer um sacrifício puro diante de Deus, isso demonstrava que as outras coisas em oculto estaria ainda pior. Então o cordeiro era passado pela porta dos fundos. Quem não conhece a passagem lá do tanque de Betesda, que a porta tinha a sua altura aproximadamente 60 centímetros, e esse tanque era lavado então ali o cordeiro, porque ele tinha que ser apresentado limpo, e aí então chegava até o sacerdote. Então esse cordeiro era sacrificado, e aí eles pegavam uma planta, essa planta chamada no hebraico de isopo. Eles então pegavam, molhavam com a ponta daquela flor do sangue do cordeiro e jogava
uma gota de sangue na roupa de linho branco. A pessoa então voltava para casa, isso era de ano em ano, ele voltava para casa como um troféu, dizendo: mais um ano na presença de Deus, eu ofereci o meu sacrifício a Deus, estou voltando para casa com mais um troféu de vitória. O cordeiro aqui, ele representa a oferta que se oferecia a Deus. A roupa branca, ela fala da pureza, da santidade. E Deus te pergunta nessa noite: como está a tua vida espiritual diante da presença de Deus nessa noite? Alguém já está entendendo ali? Como está a tua veste nessa noite? A veste branca fala da pureza, a veste branca fala da santidade. Como é que está o teu coração nessa noite? Como está a tua mente nessa noite? A tua aliança lá no teu trabalho, se você não prejudicou alguém, se você não maltratou alguém, como está dentro da tua casa. A Bíblia diz em Coríntios capítulo de número 11: examinai o homem, a escritura, a si mesmo. E aí, eu não sei como cada um está, o pastor não sabe como você está aqui, mas Deus te conhece. Como está você hoje para sentar na mesa? Eu estou pregando aqui, mas o Espírito Santo de Deus já está me revelando algo, que entrou gente aqui debaixo de acusação de Satanás, mas eu já quero liberar a primeira palavra profética. O inimigo não tem direito de te acusar, o inimigo não tem direito de te apontar. Por quê? Porque ele não morreu na cruz por mim, por você, ele não pagou o preço na cruz por mim, por você. Mas diante dessa palavra, Deus te dá autoridade, ainda até antes da Santa Ceia, para você se humilhar na presença de Deus. E o que representa então o cordeiro? O cordeiro representa a oferta. O que você trouxe para Deus nessa noite? Eu trouxe o meu dízimo, é bom. Eu trouxe uma oferta, é bom. A igreja precisa, aleluia, para pagar os utensílios, porém, mas maior do que a oferta monetária é o teu coração, é a tua alma, aleluia. Qual foi o cordeiro que você trouxe para Deus nessa noite? Deus está te perguntando: qual foi a melhor oferta que você trouxe para Deus nessa noite? Eu vou profetizar, pastor. O pastor me deu liberdade para profetizar, eu vou profetizar. Eu vi alguém levantando a mão, eu vi alguém derramando lágrimas, eu vi alguém chorando, eu vi alguém quando estava cantando começando a pular. Alguém olhou e já disse: para que levantar a mão? Para que chorar? Porque aquela irmã está pulando. É porque você não sabe a prova que ela passa. É porque você não sabe a prova que ele passa. É porque você não sabe que vem alguém aqui debaixo de luta, de prova. Aleluia, só Deus sabe como você deixou a tua casa. Mas a cada glória que você dá, é o demônio que cai por terra e Deus te coloca em liberdade. Porque anda levastenia. E orde que onde varo lamaro congelo de consuelo. Eu vou profetizar, Jesus, porque entrou alguém aqui. Talvez você não tenha um bom valor em dinheiro, talvez você não tenha um carro importado, talvez você não tenha uma empresa, mas a tua adoração que você trouxe para Deus nessa noite já chegou ao céu. Eu costumo ir no monte com minha esposa, nós edificamos um altar no monte e oferecemos para Deus. Deus pergunta: o que você trouxe para oferecer para Ele, a Ele nesta noite? Qual foi o cordeiro que você trouxe para oferecer para Ele nesta noite? Porque o céu está aberto para receber a tua oferta. Parece que eu posso já ver anjos descendo, subindo, levando a tua adoração ao céu. Só Deus sabe como você entrou aqui nesta noite. E te diz Deus assim: a cada glória que você dá, é o demônio que cai por terra. No primeiro glória que você dá, eu te encorajo e te dou força. No segundo glória que você dá, a minha presença te toma. Mas no terceiro glória que você dá, eu te fortaleço. Eu te digo: você não vai parar. Não vai, porque eu estou te fortalecendo hoje com a força do céu. Só quem acredita faz aquele barulho que o diabo não gosta. Porque anda levastenia. E orde que onde faro lamaro congelo de consuelo. Só Deus sabe como você entrou aqui, irmã.
essa irmã da segunda fileira aí, só Deus sabe, você que está com um marquinho vermelho na cabeça, é você mesmo. Só Deus sabe como você entrou aqui nesta noite. Você vem caminhando e vem falando com Deus. Talvez o inimigo pensou e disse: vou dar os últimos dias para ela, vai parar, não vai aguentar mais. Mas a cada glória que você deu, a cada mão que você levantou, o diabo olhou e disse assim: com que força ela já deu glória, com que força ela está levantando a mão. Sabe por quê? Ela está levantando a mão e está dando glória, porque cada glória que ela dá, ela está mostrando para o diabo: eu não vou me render, eu não vou me render, eu não vou me entregar. E se a igreja levantar a mão e apontar para o lado dela, ainda este ano vai ter salvação lá dentro da tua casa. Elevaste na roe de canto mandou relva. Aleluia, aleluia, aleluia. É o período da Páscoa. Mas essa Páscoa você pega se quiser. Nós não comemoramos mais. Por quê? Porque no capítulo 22 do livro de Lucas, Jesus vai reunir os seus discípulos e vai dizer: rodeai a cidade e procura uma casa para nós prepararmos a primeira santa ceia. Porque o cordeiro a qual eles levavam para o templo não precisa mais levar. Por quê? Porque o cordeiro Jesus, ele morreu na cruz do Calvário por mim, por você. Então nós não comemoramos a Páscoa. Então o que nós comemoramos? Nós comemoramos a morte de Cristo Jesus no Calvário. Nós comemoramos então, aleluia, ao terceiro dia ele ressuscitou, está aqui no nosso meio. Quem está sentindo a presença dele aí? Quem está sentindo o calor da presença dele aí? Quem está sentindo a presença dele, levante a mão e faz aquele barulho que o diabo não gosta. Aí é o período da Páscoa. E se todo ano eles iam ao templo para oferecer o sacrifício a Deus, então este homem, que a Bíblia vai dizer, o médico Lucas vai dizer, um tal Simão Cirineu. Então eles não sabiam quem era esse homem, mas ele veio de uma distância longe, ele veio do campo. Segundo os seus historiadores vão dizer que ele andava aproximadamente, pastor, de 50 a 60 quilômetros. Agora imagine o cuidado desse homem, andando 50 a 60 quilômetros, não poderia sujar a roupa, porque se ele chegasse no templo, eles não aceitariam deixar ele entrar, e ele vinha com o cordeiro na mão. Só que quando ele chega em Jerusalém, ele vê aquela multidão de gente. Quando ele vê aquela multidão, ele pergunta: o que está acontecendo aqui? Eles falam para ele: você não sabe? Jesus está sendo crucificado, vai ser crucificado daqui a pouco. E o que ele faz? Então deixa eu ir para o templo oferecer o meu sacrifício a Deus, que eu não posso perder esse ano. Mas de repente, naquele momento, Jesus estava carregando uma cruz que não era dele. Pergunta para mim de quem era a cruz? Era minha e sua. A cruz era de Barrabás. Barrabás, ele dava quase 2 metros, Jesus era franzino. E Barrabás aqui, ele representa eu e você. Por que ele representa eu e você? Porque automaticamente era para nós morrermos naquela cruz, mas de repente uma voz vai soar: hoje alguém vai morrer no teu lugar. Então aquela cruz era para mim e para você. Mas quando Jesus está carregando a cruz, ele já tinha levado 39 chicotadas. Ele já tinha recebido uma coroa de espinho aproximadamente com 74 espinhos. Esse espinho daria aproximadamente entre 25 milímetros. E com o peso daquela coroa, que dava quase 5 quilos, o peso cravava sobre a sua cabeça e o sangue descia. Jesus já tinha perdido o sangue demais, ele estava fraco, e quando ele pega a cruz, ele não aguenta, ele cai. Mas naquele momento os soldados falam assim: ajude a Jesus a carregar a cruz. Simão Cirineu olha e diz assim:
Eu não posso. Por quê? Porque senão eu vou me sujar e eles não vão receber o meu sacrifício em holocausto a Deus. Aí os soldados olham para ele e dizem assim: nós não estamos pedindo, nós estamos mandando, ajude a Jesus a carregar a cruz. E aí quando Jesus já no chão, Simão Cirineu abaixa, quando ele ajuda Jesus a carregar a cruz. Imagine só, quando Jesus levanta, essa cena é muito linda. Pede a Jesus para te levar em espírito. Imagine Jesus olhando para Simão Cirineu, e Simão Cirineu olhando para ele. Vem aqui, minha esposa, vem aqui rápido. Imagine quando Jesus está levantando, e quando ele olha dessa posição, ele olha para Simão Cirineu, e naquele momento Simão Cirineu, ele suja a sua roupa de sangue. Quando ele suja a sua roupa de sangue, ele diz assim: eu estraguei tudo. Por quê? Porque eu estava indo no templo oferecer o meu sacrifício a Deus, e como eu manchei a minha roupa de sangue, eles não vão me aceitar. Agora imagine Jesus olhando para ele, dizendo assim: olha, Simão, fique tranquilo, porque aquele sangue que você iria manchar a tua roupa com uma gotinha, ele poderia até perdoar o seu pecado por um instante, mas esse sangue que está manchando a tua roupa aqui, ele tem poder para perdoar o teu pecado e purificar a tua alma. A igreja já está recebendo. Quem recebe? Quem recebe? Ele foi um homem que ele teve a experiência do sangue de Jesus vestido na cruz. Isso aqui é lindo demais. É muita palavra para pouco glória. Por quê? Porque só quem tem a experiência do sangue, ele é um crente diferenciado. Você pode dizer para o inferno e declarar guerra e dizer que você é vitorioso. Por quê? Porque nós temos a mancha de sangue dentro de nossa veia. Nós temos a marca de sangue de Cristo Jesus. É por isso que o inimigo não pode tocar em você. É por isso que o inimigo tenta te parar, destruir a tua família. Por quê? Porque você tem a mancha, você tem o sangue de Cristo Jesus vestido na cruz do Calvário, pela minha e pela tua vida. Se alguém perguntar, aleluia, mostra para mim, prova para mim que você tem a marca do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Aí você mostra para ele: eu sou um crente salvo, eu acredito na salvação. Por quê? Porque ele morreu na cruz do Calvário, aleluia. E você é um crente diferenciado. Você tem que ser diferenciado na faculdade, você tem que ser diferenciado na tua casa, você tem que ser diferenciado na tua rua, no teu trabalho. Por quê? Porque você carrega consigo a marca do sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E só quem vai postar hoje na mesa tem a marca do sangue de Cristo Jesus. Levante a mão e adore o nome dele. Ele me canto de dove do Atzicobá, decala ânsia dócia. Quem tem a marca do sangue de Jesus, ele é diferenciado. Aleluia. Ele não vê o defeito do irmão, ele ajuda, ele estende a mão, ele abraça. Quem tem a marca do sangue de Cristo Jesus, ele é diferenciado. Ele não fala mal, ele não julga, ele não briga, ele não arruma confusão. Ele é um crente diferenciado. Mostra para o inferno que você tem a marca do sangue de Cristo Jesus. Mostra para o inferno, porque o inferno perdeu mais uma batalha. Nós estamos em guerra. Você vai postar na mesa hoje, vai levar mais um troféu de vitória para a tua casa. Aleluia, 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 aleluia. Recomonúncia, decalância dócia, Rabachuia mandou quando mereia, Derio de faça muriante ou cantoreia. Agora imagine Simão Cirineu com aquele cordeiro na mão, e ele dizendo assim: e agora? O que eu faço com esse cordeiro? Já que eu não preciso ir mais no templo,
igreja, imagine Jesus olhando para ele e dizendo assim: você não precisa mais levar o cordeiro para a igreja. Por quê? Porque hoje o cordeiro vai ser sacrificado na cruz por você. O cordeiro verdadeiro, alguém não está pegando ali. Você não precisa mais sacrificar aquele cordeiro. Por quê? Porque o cordeiro imaculado, sem culpa, virgem, aleluia, vai morrer na cruz por mim e por você hoje. Aleluia, você sabe o que foi que segurou Jesus na cruz? Não foi os cravos, os pregos que daria aproximadamente 150 milímetros. Não foi os cravos, não foi. O que segurou Jesus naquela cruz foi os meus pecados, os seus pecados. O que segurou Jesus naquela cruz foi eu e você, para nos dar o direito da salvação, da coroa da vida eterna. E quando ele estava carregando a cruz, o texto diz bem claro que uma multidão batia no peito e gritava. Quem sabe talvez Satanás estava ali e dizia: desiste, Jesus, será que vai valer a pena para morrer por ela, por ele? Ela pecou ontem, ele pecou hoje, vai pecar amanhã. Imagine Jesus olhando para o inferno e dizendo assim: vai valer a pena sim, Satanás. Por quê? Porque no dia 10 do mês de agosto vai ter um povo na Assembleia de Deus, Ministério Adebras, do Jardim Bonifácio, que vai estar relembrando a minha morte na cruz. Mas segura aí, por quê? Porque ao terceiro dia eu vou ressuscitar e vou até o inferno, vou pegar a chave da morte e vou dar o direito para esse povo adorar o meu nome. Aleluias, 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 aleluias. Quem pode pegar essa gota de sangue? Daqui a pouco você vai pegar. Você vai voltar para casa com o troféu na mão. Por quê? Porque essa semana foi de luta, foi de dificuldade. O diabo fez de tudo para você parar, para você não estar nesse culto. Aleluia, mas você, aleluia, está aqui. E quando você vem e pegou a Bíblia, Jesus te diz: eu vim de mão dada contigo, minha filha, eu vim de mão dada contigo. Volta para casa com mais um troféu na mão. Aleluia. Escute, esse tal Simão Cirineu, ele pode representar nós também, porque no momento em que ele conhece Jesus, ele recebe a salvação. Ele foi um homem escolhido por Deus. Espera aí, pastor Gabriel, você pode ter equivocado. Por quê? Porque ele não quis ajudar a Jesus a carregar a cruz, ele foi forçado. Mas é aí que está o segredo. Por quê? Quando as pessoas estão no mundo e não conhecem essa graça, e muitas das vezes nós anunciamos o evangelho, eles rejeitam. Eu mandei um vídeo para o pastor essa semana, eu pregando nos metrô, e eu dei um bombom para cada um deles. Vocês podem entrar na minha rede social, está aí no cartão, que o vídeo está lá no Instagram. E dei de graça e falei: esse bombom representa a graça. Por quê? Porque eu estou dando para vocês de graça, mas eu paguei um preço por ele. Alguns aceitaram, alguns não aceitaram. Por quê? Porque pensou que eu iria vender. Mas desse jeito era nós também quando estávamos no mundo do pecado, até que a graça nos alcançou. Simão Cirineu não quis, mas a graça alcançou ele. Está entendendo que ele representa nós? Isso aqui, eu não sei o grau de intimidade que você tem com Deus, mas quando eu vejo que ele não queria, mas que Jesus, aleluia, talvez é você, homem, que vai ajudar. Sabe aonde eu vou? Em João capítulo 15, porque antes mesmo de nós nascermos, não foi nós que escolheu ser crente, nós até levantou a mão, aceitamos a Jesus como Salvador. Outros já nasceram no berço evangélico, mas em João capítulo 15 vai dizer que antes de nós nascêssemos, ele já nos escolheu primeiro. Então não adianta eu bater no peito e dizer que eu sou alguma coisa, mas a misericórdia de Deus nos alcançou primeiro, antes de que nós levantarmos sua mão. Você pode adorar a Deus por essa palavra. Por quê?
Aleluias. 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 No meio de 7,5 bilhões de pessoas que existem no mundo, Deus escolheu você para lutar pelo direito da coroa da vida eterna. Com permissão do pastor, eu quero pedir para a igreja se colocar sobre os pés. Pode, coloca sobre os pés, igreja. Aleluia, tem revelação do céu caindo aqui. Aleluia. Ele não conhecia Jesus. Ele olha e diz assim: eu já tinha visto falar que você cura, salva, batiza e leva para o céu, mas eu ainda não conhecia. Imagina ele voltando para casa, aleluia, com a roupa manchada, ele chegando em casa, a família dizendo o que aconteceu, aleluia, mas sempre você recebe uma gotinha, mas a tua roupa está toda suja de sangue. Imagina ele olhando e dizendo assim: olha, eu conheci Jesus, eu não fui e cheguei até o templo. Por quê? Porque antes que eu chegasse o templo, o cordeiro que é Jesus, ele foi sacrificado na cruz por mim. Eu conheci aquele que dá a nós o direito da salvação. A família de Simão Sirineu, ela não era crente. Simão Sirineu morre, Deus levanta um homem por nome de Paulo, e Paulo ele faz discípulo. Mas quando Paulo manda mensageiro e missionário até a cidade de Roma, Paulo diz assim: espera um pouquinho. Está em Romanos capítulo 16, versículo 13. Quando vocês chegarem lá, passa na casa de Rufo. Quem é esse Rufo? Ele diz: são os filhos de Simão Sirineu. De uma vez que ele conheceu a Jesus, a salvação chegou lá dentro da casa dele. Isso aqui é para receber de mão levantada. Deus mandou liberar uma palavra profética para você, porque você está aqui de mão levantada. Ainda esse ano de 2024 vai ter salvação lá dentro da tua casa. Vai ter salvação lá dentro da tua casa. Aleluia. Volte para casa com mais esse troféu de vitória. Aleluia. Por mais essa santa ceia. Aleluia. Sabe qual é a maior derrota do diabo? É que ele fez de tudo para você parar no meio dessa caminhada. Mas a cada glória, a cada louvor, a cada mão levantada que você dá, é um demônio que cai por terra e Deus se fortalece. Para nós estarmos aqui, Jesus teve que ser crucificado. Para nós termos a paz que você está tendo aqui e tem na tua casa, Jesus teve que levar chicotada. Para nós termos o alívio da dor, Jesus ele sofreu uma coroa de espinho. Para nós se alegrar, Jesus teve que chorar. Para nós descermos de joelho para orar, Jesus teve que subir na cruz por mim e por você. Para nós morrermos e ter o direito da salvação, aleluia, Jesus teve que subir na cruz. Para nós viver, ele teve que morrer. Isso não saiu de graça. Ele pagou um preço por mim e por você. A graça que nos dá o direito da salvação. O que significa graça? Favor imerecido. Nós não merecíamos. A cruz era para mim e para você, mas ele pagou um preço alto. Você pode adorar a Deus nessa noite por essa palavra. Você pode adorar a Deus por essa vitória. Você está aqui. Você tem o direito da salvação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem vitória, tem vitória, tem vitória. É tudo aquilo que vinha sendo notícia ruim. Ainda essa semana, hoje, vai transformar em notícia boa. E está caindo revelação no céu. Deus manda dizer para alguém aqui: ainda antes que o ponteiro cruze a meia-noite de hoje, eu te dou um sinal na tua vida que você pediu um sinal a Deus. Aleluias. 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 Já não se prega mais a cruz. Já não se prega mais o que Jesus sofreu por mim e por você. Eu entrego a última revelação agora. Entrego o microfone.
Jesus levou 39 chicotadas. E que não bastasse, eles erravam a contagem e recomeçava de novo. Ele foi levando chicotada. E o inimigo dizendo: desiste. Jesus foi colocado em meio a uma praça pública. As suas roupas foram tiradas. Isso aqui para um judeu já é a maior humilhação, porque o judeu andava até com sua cabeça coberta. Jesus foi colocado nu em uma praça pública. E o inimigo dizendo: desiste. Ele: não vou desistir. Ele recebeu uma coroa de espinhos. A coroa cravou sobre a sua cabeça, o sangue descia. O inimigo dizia: desiste. Ele: não vou desistir. A cruz era pesada, ele caiu. O inimigo disse: desiste. Ele disse: eu não vou desistir. Ele foi colocado à cruz. O inimigo olhou e disse: ainda dá tempo de você desistir. Por quê? Eu já vi alguém dizendo que o inferno fez festa quando Jesus morreu. Eu não achei isso na Bíblia. O inferno nunca fez festa quando Jesus morreu, porque o inimigo sabia da profecia que estava em Gênesis capítulo 3, que da semente da mulher ia nascer iria pisar na cabeça da serpente. O diabo não queria que ele morresse. É tanto que eles queriam que Jesus declarasse culpado. Mas a Bíblia diz que como ovelha muda, ele foi levado ao matador. Mas eu vim aqui só para te dizer uma coisa: que se Jesus não desistiu, sabe por que não desistiu? Foi por causa de mim e de você. E se ele não desistiu, quem é você que vai desistir? Quem é você que vai parar? Quem é você que está pensando em parar? E você está dizendo: as minhas forças estão desfalecendo, já não estou aguentando mais. O inimigo já ofereceu propósito, já ofereceu pratos, mas você resistiu. Eu vim aqui nesta noite no nome de Deus para dizer: se Jesus passou por tudo aquilo e não desistiu, eu vim aqui para te dizer: não desista, não desista, não desista, não desista, porque ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para te dizer: filha, só porque você não desistiu, eu vim de mão dada contigo, eu vou voltar de mão dada contigo, eu vou com você para o trabalho, eu vou com você para a faculdade, eu vou com você para a tua casa, eu vou te livrar daquele acidente, eu vou com você no carro, eu vou enxugar tuas lágrimas, eu vou com você por onde você passar. Não desista, não desista, não desista, porque eu nunca vou desistir de você. Só quem acredita, levante a mão e aplaude o nome do Senhor Jesus.